Olha, pessoal, o que eu vou contar para vocês hoje é muito sério e tá em todos os jornais. O senador Flávio Bolsonaro, ele acabou entrando em uma polêmica que pode custar muito caro para a campanha dele. Tudo começou por causa de uma carta oficial que veio lá dos Estados Unidos. Inclusive, ela foi assinada pelo secretário de Estado, o Marco Rubio. O que as notícias estão dizendo é que o Flávio Bolsonaro, ele teria feito uma promessa que a gente pode considerar muito estranha. Ele teria oferecido uma equipe de transição do governo brasileiro para os americanos, antes mesmo dele ganhar as eleições. O PT, é claro que o PT não ficou parado e não perdeu tempo, e já entrou com as ações na Justiça e na PGR, e eles estão alegando que isso é uma falta de respeito com a nossa soberania, ou seja, com a nossa independência. É um assunto que está dando o que falar, porque acaba colocando em dúvida quem iria mandar no Brasil caso o Flávio Bolsonaro viesse ser eleito. Hoje eu vou analisar com vocês como que esse documento pode derrubar os planos do clã Bolsonaro e por que isso tá virando uma dor de cabeça enorme pro partido dele. Fica até o final comigo, já deixa o likezão e se inscreva no canal. Então vamos direto ao ponto que interessa. O que tem nessa carta que está incomodando tanta gente? Segundo o que foi divulgado pela revista Fórum, o Flávio Bolsonaro mandou um pedido para os americanos não aumentarem os impostos sobre os produtos brasileiros. Mas o problema foi que a resposta que ele recebeu do secretário Marco Rubio, que agradeceu ao Flávio por uma oferta generosa. Ele escreveu que os Estados Unidos ficaram muito contentes, muito alegres com a promessa do senador de colocar uma equipe de brasileiros para trabalhar junto com o governo americano, caso ele fosse eleito. Agora, analisando isso com calma, a gente sabe que uma equipe de transição acaba mexendo com segredos do governo e com o nosso dinheiro. Oferecer isso para outro país é algo que nunca se viu por aqui no Brasil. As matérias ainda dizem que o Flávio ele concordou com decisões dos americanos sobre a nossa segurança, sem nem ao menos discutir com as autoridades brasileiras primeiro. Então é uma situação muito complicada, porque dá a entender que o Brasil estaria aceitando ordens de fora. Por isso, o PT está usando esse texto como prova para tentar barrar a candidatura do senador na justiça. E é claro que a coisa não ficou somente na conversa de internet. O PT protocolou nessa semana 2 ações oficiais. Eles querem que a polícia investigue o Flávio e o partido dele, que é o PL. E o motivo é que ninguém pode ser candidato no Brasil se tiver subordinado a um governo estrangeiro. E a denúncia diz que o Flávio Bolsonaro usou o cargo dele de senador para negociar diretamente com os Estados Unidos, oferecendo informações que só o nosso governo deveria ter. E além disso, as notícias estão lembrando que outros membros da família, como o Eduardo Bolsonaro, estão fazendo viagem para os Estados Unidos que ninguém explica direito quem está pagando essas viagens. Quem está pagando a estadia do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E se a Justiça Eleitoral entender que o Flávio agiu contra o interesse do Brasil, o partido dele pode perder dinheiro e ele pode até mesmo ser impedido de concorrer. É um cerco que está se fechando e que tira o foco da campanha para colocar o senador no banco dos réus. Para o partido de Valdemar Costa Neto, isto é um desastre, porque eles contavam com o Flávio para herdar os votos do pai, sem ter que enfrentar esse tipo de processo pesado na justiça logo de cara. Agora, um ponto que nós precisamos pensar juntos é o que o eleitor que ama o Brasil acha disso tudo. Quem é conservador e gosta de ordem,
acaba de alguma forma mostrando que valoriza a bandeira, que valoriza a independência. Mas agora, o que as notícias estão mostrando é que eles têm um candidato que, segundo o próprio governo dos Estados Unidos, foi muito generoso e está oferecendo acesso aos nossos dados. Isso acaba criando uma dúvida na cabeça de muita gente. O PT está defendendo o quê? A nossa soberania, está defendendo a nossa soberania, está aproveitando essa brecha para dizer que o grupo do Bolsonaro não defende o Brasil de verdade, mas está defendendo os interesses dos Estados Unidos. E na política, a imagem vale muito. Se o povo está achando já que o Flávio Bolsonaro tá baixando a cabeça para os Estados Unidos, ele tá perdendo aquele discurso que a direita sempre valorizou, né? Que é Brasil acima de tudo. Ninguém quer um presidente que parece que já chega devendo favores para outros países, não. Esse desgaste, ele é real e tá mexendo com o sentimento de quem é patriota e quem não aceita ver o país ser tratado como se fosse um puxadinho dos Estados Unidos. É por causa desse tipo de notícia que os números dele estão caindo, estão começando a cair cada vez mais. E é sobre esses números que nós vamos conversar agora, porque a pesquisa nova acabou de sair. Agora, saiu a pesquisa nova da Atlas Intel e os dados não são nada bons para o Flávio Bolsonaro, né? O registro é oficial no TSE e mostra que o Lula ele abriu 10 pontos de vantagem, chegando a mais de 46%. Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro ele caiu para 36%. É uma queda que acaba preocupando muito a campanha, né, do Flávio Bolsonaro. Analisando os artigos, essa descida tem tudo a ver com as brigas que ele tá tendo com a Michelle Bolsonaro e agora com essa história da carta americana. O eleitor tá percebendo que o clima não tá bom. Então, quando um candidato ele começa a cair no meio da disputa, é muito difícil ele conseguir recuperar, porque o eleitor que está em dúvida, ele acaba desistindo dele. O Flávio não está conseguindo manter nem os votos que o pai dele tinha com facilidade. Isso acaba mostrando que o sobrenome sozinho simplesmente não está dando conta de segurar o tranco dessas polêmicas todas. Então, a pesquisa é um sinal de que o povo ele tá atento e que o desgaste dessas notícias de traição à soberania e também, é claro, confusão na família tá pesando muito na hora de escolher em quem a população vai votar. O sinal de alerta no PL agora não é mais amarelo, é simplesmente vermelho vivo. Agora, muita gente não percebeu, mas tem alguém subindo enquanto o Flávio Bolsonaro tá caindo. E o nome é o Renan Santos, do MBL. Ele quase dobrou o número de intenção de votos e já passou de 7%. A pesquisa está mostrando que esse voto está saindo justamente do pessoal mais radical que antes votava no Flávio. Então, esse eleitor quer uma direita que não tenha escândalos e que não esteja envolvida em processo na justiça. Mas a gente percebe que quanto mais se divide, melhor vai ficando então para o presidente Lula. Como o Flávio ele tá enrolado com essa história da carta e com outras investigações, esse pessoal tá pulando do barco e indo para o MBL. O Renan Santos já passou nomes conhecidos como o Caiado e o Zema. Isso prova que a família Bolsonaro não manda mais sozinha na direita brasileira. Tem uma parte do eleitorado que tá cansada das mesmas polêmicas e quer algo novo. Se o Flávio não parar de perder esses votos pro Renan, ele pode chegar no dia da eleição muito, mas muito mais fraco. O MBL virou uma ameaça real para o plano do clã Bolsonaro de continuar no poder. É um movimento que ninguém esperava que fosse tão rápido, mas os números não mentem e mostram que o racha na direita é profundo e real, e isso acaba contribuindo para a campanha do presidente Lula. Agora, os dados que mais assusta qualquer político é simplesmente a rejeição. A pesquisa está dizendo que mais da metade do Brasil, ou seja, 53% das pessoas, simplesmente não votariam no Flávio de jeito nenhum. Então, ele é o candidato mais rejeitado do país. Para ganhar uma eleição no segundo turno, você precisa convencer quem não é seu fã a votar em você, mas com uma rejeição tão alta assim, isso fica quase que impossível você conseguir uma coisa dessa. Para vocês terem uma ideia, o Lula e o próprio Jair Bolsonaro têm menos rejeição que o Flávio Bolsonaro.
Isso quer dizer que o filho está sendo mais mal visto do que o pai e do que o maior rival deles. O eleitor do centro, que é quem decide a parada no final, foge de candidatos que têm muita rejeição. Então, as notícias sobre a carta para os Estados Unidos e também, é claro, as brigas com a Michelle só estão fazendo esses números subir cada vez mais. Então, com 53% de rejeição, o Flávio vira um candidato travado, que não consegue crescer por mais que faça propaganda. É um fardo muito pesado para carregar em uma campanha que já está sendo muito difícil por causa de todos os ataques que eles vêm sofrendo na justiça e, é claro, também na mídia. Agora, para a gente terminar de complicar a situação, o Flávio ele acabou entrando numa guerra pública com a Michelle Bolsonaro. As notícias dizem que ele e o Valdemar Costa Neto deram uma espécie de golpe para tirar o poder da Michelle dentro do PL Mulher. Eles fragmentaram o comando do grupo só para isolar as aliadas dela. A Michelle, ela não aguentou e soltou um vídeo falando que o Flávio tem desprezo pelas mulheres do partido. Analisando o impacto disso, é um tiro no pé. O eleitorado feminino é fundamental e a Michelle era quem atraía essas mulheres para o lado do Bolsonaro. Com essa briga, o Flávio perde o apoio da madrasta e ainda passa a imagem de que o partido é bagunçado e machista. Ele até usou a própria esposa para discutir com a Michelle nas redes sociais. Se eles não se entendem nem na hora do jantar, como o eleitor vai confiar que eles vão governar o Brasil com seriedade? O veredito é que o Flávio está cercado de problemas por todos os lados. Deixa os comentários aqui, ó. O que você acha dessa confusão toda? E se o Flávio ele ainda tem chance? Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações. Se você não é membro do canal ainda, clica aqui, ó, seja membro. Quando você se torna membro, você começa a receber materiais e vídeos exclusivos para membros e assim você não perde nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo!